duas notícias que pontuaram aí a semana, 2 escândalos que fazem com que a vitória do Lula na eleição do último fim de semana seja ainda mais significativa. Primeiro escândalo, os indícios de compra de votos trazidas pelo jornalista Caco Barcelos no programa Profissão Repórter da última terça-feira. Escandalosa matéria com um flagrante do Caco Barcelos numa reunião numa pequena cidade do interior do Mato Grosso do Sul, flagrando uma reunião para a compra de votos. O Caco Barcelos, que faz um grande jornalismo, foi lá, entrevistou pelo menos 2 pessoas da cidade, uma moradora no quarteirão onde se realizava a reunião, que informou que naquela semana da eleição, pelo menos 3 reuniões foram realizadas ali naquele local e não costumavam acontecer antes reuniões naquele local. E depois uma outra moradora confirmando que compareceu à reunião e que realmente ela se destinava à compra de votos para o candidato Jair Bolsonaro. O prefeito foi entrevistado, enfim, um escândalo. E a outra notícia, pessoal, essa do pagamento de bilhões, 47 bilhões de reais em dividendos pela Petrobras só nesse último semestre. Um total de 180 bilhões pagos em dividendos durante esse ano de 2022, escancarando o que era esse governo do Jair Bolsonaro, que está terminando para o bem do Brasil. Sobre essa questão dos dividendos, eu quero trazer para vocês um comentário do Eduardo Moreira, do ICL Notícias. O Eduardo abordou com muita propriedade essa outra notícia escandalosa da semana, com essa distribuição de dividendos, inclusive o Eduardo Moreira trazendo gráficos, explicando para onde vai esses dividendos e para onde ele deixa de ir, para onde esse dinheiro, fruto dos lucros da Petrobras, deixa de ir, que é o mais importante de tudo. Então, fiquem aí com esse vídeo do Eduardo Moreira, espero que vocês gostem, porque ele traz informações muito importantes e é bom, pessoal, é muito importante nesse momento em que o Lula assumirá a presidência, estarmos bem informados, mantermos a mobilização, porque este campo do fascismo e da destruição do patrimônio público brasileiro fará várias investidas nos próximos meses e nos próximos anos para tentar desestabilizar esse governo popular e voltado ao povo que vai começar agora no dia 1º de janeiro de 2023. Então tá, valeu, pessoal. Espero que gostem aí do vídeo do Eduardo Moreira. Qual que é a ideia desse governo? A ideia desse governo é o seguinte: todas essas empresas, a Petrobras, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, a Eletrobras, a Sabesp, todas as empresas que você tem, que são as estatais, seja do Estado, federais, etc., essas empresas foram construídas com o nosso dinheiro todo. Com o meu, com o da Vivian, com o do seu pai, com o da sua mãe, todo mundo, nos impostos que a gente foi pagando, a gente foi construindo essas empresas. Foram empresas construídas para nos servir. Para nos servir. O que esse governo fez? Ele começou a liquidar essas empresas e ir vendendo parte dessas empresas. Para quem? Para os amigos. Por quanto? A preço de banana. Então, por exemplo, a Caixa, que era 100%, Caixa Econômica Federal era 100% pública, ela pegou a Caixa Seguros, que era um pedaço da Caixa que vendia seguros ali, e abriu capital na Bolsa. Deixou entrar sócios privados. É o começo do desmonte. A Petrobras vendeu refinarias. A Petrobras vendeu gasodutos. Então, ela vai vendendo, desmontando, vendendo, desmontando, vendendo, desmontando. E, no final, sobra só com o quê? A Petrobras, por exemplo, quer sobrar só pegando petróleo e vendendo petróleo. É isso aí, irmão. É como se fosse lá... Se lembra o pau-brasil? A primeira coisa, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, chegou a pegar o pau-brasil e mandar lá para fora?
Aí depois pegava o ouro, mandava lá para fora. Aí depois pegava o açúcar, mandava lá para fora. O açúcar veio antes do ouro. Aí depois pega o café e manda lá para fora. Hoje pega a soja e manda lá para fora. Então pega o petróleo e manda lá para fora. É o saque. E tudo aquilo que gera valor, tudo aquilo que pode servir como instrumento para outras empresas crescerem, tudo aquilo que serve como instrumento para direcionar crescimento econômico, tudo aquilo que serve como instrumento para você direcionar pesquisa e desenvolvimento, tudo aquilo que serve como instrumento para você distribuir renda através de empregos que você gera, vai para o saco, vai para o lixo. Só que o que acontece? Quando você vai vendendo essas empresas, Vivian, que você montou com dinheiro de todo mundo, você vende essas empresas que estão contabilizadas lá no valor contábil mesmo, no valor da ação. Quando você vende essas empresas, dá o que contabilmente? Dá lucro. Então aparece um lucro ali e o governo chega e fala, olha como a empresa está sendo bem gerida, nunca tiveram tanto lucro. Elas nunca venderam o patrimônio dela assim. Não é lucro de que está fazendo melhor, que está sendo mais produtivo, de que está inovando. Não. É lucro, família vende tudo. Já passou na rua, família vende tudo? É o lucro, família vende tudo. E aí o que ela faz? Ela vende todas as subsidiárias para os amigos que são aqueles que vão lucrar e esse dinheiro que chega distribui para os seus acionistas, não reinveste. Então, olha a notícia de ontem. Agora, depois de tudo isso, a gente pode falar da notícia de ontem. Olha a notícia de ontem sobre Petrobras. Petrobras aprova 43,7 bilhões em dividendos. O que é o dividendo? É o lucro que ela teve distribuindo para os donos. E presidente do PT, a Gleisi, fala em sangria. Agora, olha o trecho que eu separei, da matéria do UOL. Nesse trecho dá para ter noção do tamanho da encrenca. Segundo dados levantados pela FUP, com a distribuição do novo volume aprovado nessa quinta, o total de dividendos do ano chega a quase 180 bilhões de reais, enquanto os investimentos realizados pela estatal somam somente 17 bilhões de reais. Presta atenção, irmão, para tu ver que isso não é papo de comunista maluco. Isso é papo de quem está preocupado com o emprego dos teus filhos. Isso é papo de quem está preocupado, irmão, com o preço da tua gasolina. Isso é papo de quem está preocupado com o futuro da tua micro e pequena empresa. É papo de quem está preocupado com a poluição, enfim, que está em cima de você, que é que tu respira. Não é papo de comunista, irmão. Não tem nada para fazer com a Petrobras. Não tem nenhum contrato com a Petrobras. Entendeu? Não tem nenhum patrocínio para ganhar da Petrobras. Tem nada. Isso aqui é pensar na comunidade e ver o saque que está acontecendo. Esses 180 bilhões que foram para os dividendos, isso aqui, irmão, podia ter virado tudo investimento no momento que o mundo está mudando o paradigma tecnológico. No momento onde o mundo está mudando o seu paradigma energético, a matriz energética. No momento onde o mundo está colocando um monte de restrições por causa da mudança climática, nessa energia que vem dos combustíveis fósseis. E aí, o que a Petrobras está fazendo? Ela está investindo como o resto do mundo para fazer isso? Não! Não! Ela está servindo ao seu país, gerando emprego, gerando oportunidade, gerando desenvolvimento. Não! Ela virou o seguinte, virou uma saqueadora. Saqueadora para servir a meia dúzia. Aí continua. Só com os dividendos desse terceiro trimestre, ou seja, só com esses quase 50 bi, daria para comprar de volta as refinarias e SIX e concluir as obras de Abreu Lima no Comperge. Reabertura da Fafem e ainda sobraria dinheiro para outros investimentos. Mas vamos lá, o ponto é o seguinte, com isso que a gente está distribuindo de dividendo, podia recomprar de volta isso aqui. Você sabe a quantidade de emprego que tem aqui, a quantidade de pesquisa, a quantidade de desenvolvimento? A gente deixou de ter isso tudo aqui para comprar de fora. Ficar sujeito à oscilação do preço de fora. Gerar emprego fora. Distribuir renda fora. A gasolina que tu põe no teu carro aqui, irmão, podia estar gerando 10 empregos.
Está gerando 10 nos Estados Unidos, está gerando em outros países, não está gerando aqui no Brasil. Então, o que eu queria que você entendesse é o seguinte: isso que a Petrobras faz, de não investir o dinheiro na sua modernização, no seu país, é um processo programado, planejado, estratégico de desmonte. E agora você entende por que a gente fala de destruição, para beneficiar meia dúzia de pessoas. E é isso que a gente vai ter que reverter. E você vai ter que começar a analisar quanto que uma estatal está sendo eficiente, o quanto que ela é boa, não só pelo que a gente chama de bottom line, pela linha final, pelo lucro da empresa, porque isso é o que te ensinaram errado, irmão. Uma estatal tem que ser avaliada pelo quanto ela é eficiente, cumprindo o propósito que ela tem de fazer a vida da sociedade melhor, de fazer o país um país melhor. E aí tem um monte de coisas: gerar emprego, gerar desenvolvimento, gerar pesquisa, gerar uma condição de vida melhor. Entendeu? Isso que aconteceu com a Petrobras, é o último capítulo, eu espero, de um período nefasto, de um período vergonhoso, de um período onde as aves de rapina da Faria Lima se lambuzaram com aquilo que é nosso, com aquilo que é de todo mundo. E é isso, por isso que o ICL tem que ser crítico, porque elas estão todas ali para continuar. O perigo que a gente tem é o que as pessoas falam: o poder é igual um violino, você toma pela esquerda e toca com a direita. Então esse é o perigo, da gente ter tomado o poder com a esquerda e deixar que tudo isso que acontece com a Petrobras, que aconteceu com a Eletrobras, que estão querendo fazer com o SUS, que estão querendo fazer com o sistema de educação, que estão querendo fazer, enfim, com os bancos públicos, que tudo isso caia na mão aqui, ó, da direita. É por isso a importância do ICL. A gente lutou muito por esse governo que entrou e lutou muito para que o outro saísse. Mas a gente vai continuar lutando mais ainda por aquela que é a nossa verdadeira luta, que é a causa. E a causa é muito maior do que um governo.